que vale nota, né? Vai abrir na segunda-feira, tá? Dia 22. As questões já estão lá no questionário. O questionário está bem grande, na verdade, tá? Eu coloquei 27 questões, mas tem 5 questões lá que elas não estão sendo avaliadas. É isso porque a resposta tem que ser dada por extenso, e aí nessa de dar a resposta por extenso pode dar problema, porque você precisa responder exatamente do jeito que eu coloquei no gabarito, para ser dada como certa. Tá? Então, essas questões que a resposta é dada por extenso, se você for olhar lá, quando vocês forem abrir o questionário, vocês vão ver que elas não são avaliadas. Tá? Então, das 27 que estão lá, tem 5 que não são avaliadas. Aí, se vocês quiserem ir deixando para o final, né, conforme for dando o tempo, aí vai fazendo, vai olhando elas. Eu coloquei para fechar em 2 semanas, tá? Mas para mim isso não é problema, não. Se vocês acharem que precisa de mais tempo, por mim não tem problema nenhum. Eu só não posso deixar extrapolar o período de lançamento de nota, né? E aí eu coloquei por 2 semanas, eu até pensei em colocar até o final do módulo, mas aí eu preferi deixar uma semana a menos para vocês terem pelo menos uma semana só com o questionário 2, tá? Porque como eu atrasei o envio, né, a abertura do questionário 1, o questionário 2 e o questionário 1 eles vão estar abertos durante uma semana aí simultaneamente, tá? Então, assim, o questionário 1 ele vai abrir na próxima semana, no dia 22. E aí ele vai ficar por 2 semanas aberto. E o questionário 2 ele vai abrir justamente no início da segunda semana aí, do questionário 1. Tá? Então, na segunda semana do questionário 1, vai ficar aberto o 1 e o 2. Aí vocês vão estar aí com os dois para... 2 semanas dá tempo, tá? Quer dizer, eu imagino que dê tempo, né? Vocês têm quantas matérias agora? São 4 ou 5, né? Acho que são 4. Né? Eu acho que se vocês reservarem aí um diazinho por semana para cada matéria, dá para vocês levarem tranquilo, né? Então, se você fizer, por exemplo, digamos que você reserve aí a terça-feira para física, para estudar física. Você pode fazer na terça-feira uma tentativa e na outra terça-feira outra tentativa. Aí, se você achar que ainda precisa de mais tempo de outra tentativa, né? Aí você faz na sexta. Tá? Mas se não der tempo, vocês me falam, tá? Se achar que o tempo ficou muito curto, aí, quando estiver chegando lá no final do período, né, que estiver fechando o questionário, eu estendo. Isso para mim não é problema nenhum, não. Como assim, 7 dias? 7 dias de estudo por semana? Não, né? Ah, a matéria de cálculo, né, vocês estão, de repente, tendo um pouco mais de dificuldade, porque o cálculo, né, a parte matemática, ela é mais pesada. Mas aí, na hora que vocês forem abrir lá o questionário, tá, o meu, né, vocês vão ver que não está difícil, não. É bem conceitual, é muito com pouca matemática e mais conceito. Tá? Então, se vocês ficarem aí com o slide aberto, as informações estão lá no slide. Tá? Então, a proposta, né, a ideia é vocês fazerem o seguinte: pegar o questionário, abrir o questionário e ir lendo as questões, né, e ir lendo ao mesmo tempo o material. E aí, com isso, você vai aprendendo um pouco aí do conteúdo, né? Na medida do possível, né? Porque o aprendizado está bem comprometido, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Essa maneira da gente trabalhar assim online não me atrai, não me agrada muito, não. Então, acaba interferindo um pouco aí no aprendizado de vocês, né? Mas é o jeito, a gente não pode ficar parado, né? Então, a ideia é vocês pegam um questionário, lê a questão e entende ali a parte do material, aquele conceito, e com isso vocês vão aprendendo um pouco, né, do conteúdo. Tá? Eu vou começar a falar aqui da matéria, para a gente não perder mais muito tempo, já são 7h10, né? Então, na aula passada,
eu abrir aqui. Na aula passada, a gente viu lá a função, né, de uma onda harmônica que se propaga aí no espaço, tá? Ao longo de uma linha reta, né? A gente está falando aqui de uma função unidimensional, né? No espaço, ela é unidimensional. Tá? A gente poderia complicar aqui essa função e colocar ainda x, y, z, né? Ondas que se propagam em 2, 3 dimensões, mas a gente vai ficar no estudo das ondas unidimensionais mesmo, né? Então, essa função ela representa aí a propagação de uma onda que se propaga numa corda, né, ao longo de uma linha reta. Tá? Então, você tem aqui a variável x, que representa a posição, e a variável t, que representa o tempo. Essas constantes, o k e o ômega, são o número de onda angular, a frequência angular, estão relacionados com a velocidade de propagação da onda, né, de acordo com essa regrinha daqui de cima. E tem a constante de fase, que é aqui um valor inicial do ângulo, que diz para você a partir de que posição ali a onda começa e tal. E tem a amplitude, né? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada, na aula de ontem, né? O que a gente vai discutir na aula de hoje é o princípio da superposição. Tá? Então, digamos que você tenha uma onda sendo produzida aí numa corda, tá? Aí essa onda se propaga, de acordo com essa expressão aqui, para a direita, né? Ao longo do eixo x positivo, porque o sinal que aparece aqui é um sinal negativo. Se fosse um sinal de mais, a onda estaria vindo no sentido oposto, no sentido negativo do eixo x. Tá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é discutir a possibilidade aí de superposição de ondas que vão no mesmo sentido e de ondas que vão em sentidos opostos. Tá? Então, o princípio da superposição basicamente diz o seguinte, ó, em um mesmo meio de propagação é possível haver uma, duas ou mais ondas. A ação simultânea de todas as ondas em uma mesma região do espaço resulta no comportamento típico de uma onda. Ou seja, quando você tem várias ondas se propagando no mesmo meio, na mesma corda, o resultado dessa superposição é uma onda. Quando você soma várias ondas, o resultado é uma onda. Tá? Então, aqui essa expressão está indicando isso. Você tem uma onda resultante da soma de superposição de várias outras, tá? E aí o número de ondas que você pode superpor não existe um limite, tá? A gente pode discutir, para início de entendimento aí desse assunto, o que acontece quando a gente superpõe duas ondas que se propagam no mesmo sentido, tá? Então aqui a gente tem, ó, duas ondas com amplitudes diferentes, tá vendo? Tem uma amplitude A1 e uma amplitude A2. Com a mesma velocidade, como é que eu sei que elas têm a mesma velocidade? Ó, o K é o mesmo. Não tem diferença entre o K da onda de cima com o K da onda de baixo. A frequência angular também é a mesma, tá vendo? É o mesmo ômega. Consequentemente, essas duas ondas elas só podem estar se propagando com a mesma velocidade, porque a gente já viu que o K e o ômega se relacionam, né, com a velocidade de propagação. Tá? Então, o que tem de diferente nessas duas ondas aqui é a constante de fase, tá? Fase inicial aqui dentro do argumento, e a amplitude. Então, você tem duas amplitudes diferentes, A1 e A2, e duas constantes de fase diferentes. O resto é tudo igual. Essas ondas elas estão se propagando no mesmo sentido porque o sinal que está aqui dentro é negativo nos dois casos. Tá? Então, sendo sinal de menos nos dois casos, as duas ondas estão indo no sentido positivo do eixo x. O que acontece quando eu faço uma superposição dessas duas ondas? A conta que leva aí, né, a forma da onda resultante é uma conta meio grande. A gente vai, por enquanto, aqui no decorrer dessa aula, não se preocupar com essa conta aí. O que a gente vai ver é o resultado. Tá? Então, quando eu somo aquelas duas ondas lá, a F1 com a F2, eu vou ter como resultado uma onda. Então, se eu tenho uma onda que se propaga aí no mesmo sentido, com a mesma velocidade, naturalmente a função que eu vou ter como resultado é essa função que está aqui. Tá? Então, qual é a diferença dessa onda resultante para aquelas outras duas que foram superpostas? A amplitude, tá vendo? Aqui eu tenho uma amplitude A1, aqui eu tenho uma amplitude A2, e as constantes de fase. Aqui eu tenho uma constante de fase ΔI, aqui uma constante de fase ΔI. Tá? Na onda resultante, a amplitude não é nem A1 nem A2, é uma amplitude A.
E a constante de fase também não é nem ΔI nem ΔI. É um delta diferente aqui, tá? Então, como é que eu determino o valor dessa amplitude e desse delta? Tá? Dada aí as contas que se faz, né, o resultado que se obtém para a onda resultante são essas duas relações aqui, tá? Então, a constante de fase da onda resultante é a média aritmética das constantes de fase dessas duas ondas aqui. Você pega ΔI, ΔI, soma, divide por 2, isso dá para você o delta, a constante de fase da onda resultante. Tá? E a amplitude da onda resultante obedece a essa regra, a essa conta que está aqui. É a lei dos cossenos. É bem provável que vocês tenham visto em algum momento aí a lei dos cossenos, quando vocês aprenderam a somar vetores, tá? Então, o módulo de um vetor resultante, quando você soma dois vetores, é dado pela lei dos cossenos, que é essa expressão que está aqui, e é ela que fornece para a gente a amplitude da onda resultante da superposição de duas ondas. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Tá? Então, essa expressão aqui, a lei dos cossenos, né, ela fornece para a gente a maneira como a gente calcula o valor da amplitude da onda resultante. Tá? O que eu tenho aqui? Ó? A1 ao quadrado é a amplitude de uma das ondas elevada ao quadrado, A2 ao quadrado, a amplitude da outra onda ao quadrado, mais 2 vezes A1 vezes A2. Multiplicado pelo cosseno de um delta 1, 2, tá vendo? Esse delta aqui não é nem o delta 1 da primeira onda, nem o delta 2 da segunda onda, e nem esse delta da onda resultante. Esse delta 1, 2 aqui é o que a gente chama de diferença de fase. Tá? Então, o delta 1, 2 é a diferença entre o delta 1 e o delta 2. Tá? É a diferença em módulo. Não importa o sinal é ignorado. Tá? Então, você pega delta 1, o valor da constante de fase da primeira onda, subtrai dele o delta 2, tá? Se der um número negativo, você ignora o sinal. O que te interessa é o módulo dessa diferença, desse número. Tá? Então, esse delta 1, 2 é o que a gente chama de constante de fase. Beleza? E aí, o que é o fenômeno da interferência, afinal de contas? É o seguinte, quando você soma aquelas duas ondas, a onda 1 com a onda 2, essa onda resultante aqui, ela tem uma amplitude que não é necessariamente a soma das amplitudes das duas ondas que você tinha inicialmente, tá? Ó, vou voltar aqui. Se você olhar para essa onda 1, para essa onda F1, ela tem uma amplitude A1, a onda F2 tem uma amplitude A2. Você pode pensar, a superposição dessas duas ondas vai ter necessariamente uma amplitude que é a soma de A1 com A2, né? Se eu estou somando as duas ondas, então é natural esperar que essa amplitude da onda resultante seja a soma da amplitude A1 com a amplitude A2. Mas não é isso que acontece. Depende dessa diferença de fase aqui, ó, tá? Então, essa diferença de fase vai interferir no valor da amplitude da onda resultante. Isso é o fenômeno da interferência, tá? Então, a onda resultante, ela vai ter uma amplitude que pode ser a soma, né, como a gente pensa em princípio, mas também pode ser a diferença entre as duas amplitudes, ou qualquer valor entre a diferença e a amplitude, a depender do valor desse cosseno aqui. Tá? Então, a depender do valor desse cosseno, a amplitude da onda resultante vai ser qualquer valor entre a diferença, né, das alturas, né, das amplitudes das duas ondas e a soma. Tá? Então, quando a amplitude resultante é dada pela soma das amplitudes das ondas que foram somadas, você tem o que a gente chama de interferência construtiva. Tá? Vamos supor que a onda, essa amplitude A1 aqui seja 5 e essa amplitude A2 seja 3. Tá? Se você tem uma interferência construtiva, então a amplitude da onda resultante tem o valor máximo possível,
que é 8, a soma de 5 mais 2, tá? Agora, se a interferência for destrutiva, então você tem que a amplitude resultante é a diferença, ó, A1 menos A2. Então, é 5 menos 3, que dá 2, né? Então, o valor mínimo aí de interferência, né, de amplitude para a interferência é 2, tá? Então, a depender do valor do cosseno, desse ângulo aqui, delta 1, 2, a amplitude da onda resultante vai estar variando entre 2, o valor mínimo, interferência destrutiva, e 8, o valor máximo, que é interferência construtiva, tá? Então, quando que acontece uma interferência construtiva? Ou seja, quando que a amplitude resultante é a soma? Quando esse cosseno vale 1. Se o cosseno vale 1, o que vira isso aqui, né? Vamos olhar para essa expressão, ó. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso é o produto notável, né? Vocês devem ter já aprendido na matemática básica lá. O produto notável. O produto notável, você tem o número A mais o número B elevado ao quadrado, né? Essa soma é elevada ao quadrado. Então, o que você obtém é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se esse cosseno aqui vale 1, você tem aí que isso aqui vira um produto notável, né? E aí, consequentemente, esse A, ele é dado pela soma dos dois objetos aí que você tem, A1 e A2, tá? Agora, se o cosseno vale menos 1, você tem a diferença, né? O cosseno valendo menos 1, esse sinal de mais aqui vira menos, né? Porque menos com menos dá menos, menos com mais dá menos. E aí você tem A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B. Tá? É o produto notável que é a diferença, né? A menos B elevado ao quadrado. Tá? Então, se o cosseno é 1, a amplitude resultante é a soma das amplitudes que estão sendo somadas. Se o cosseno é menos 1, essa amplitude resultante é a diferença. Tá? Agora, se o cosseno for qualquer número entre menos 1 e 1, aí não vai dar nem a diferença nem a soma, vai dar um número intermediário. Tá? Então, isso que é o fenômeno da interferência. A amplitude da onda resultante depende da diferença de fase aí entre as duas ondas que estão se propagando. Aqui nesse próximo slide, a gente tem uma explicação mais visual disso que eu estou falando, né? Deixa eu botar na forma de apresentação para ficar maior. Tá? Então, o que você tem aqui nessa primeira figura daqui de cima? Você tem uma onda A1, você tem uma onda 2, tá? Essas duas ondas, a diferença de fase aqui é tal que o cosseno dá 1. Tá? A diferença de fase, aquele delta 1, 2 ali, pode dar 0. Se o delta dá 0, o cosseno é 1. E aí você tem interferência construtiva. Então, essa onda azul, que está desenhada aqui, é o resultado da superposição da onda 1 com a onda 2. E aí você vê que a onda azul, que é a superposição, ela tem uma amplitude que é a soma das amplitudes aqui de A1 com A2, tá vendo? Tanto a onda 1 como a onda 2 são menores do que a onda azul, que é a onda resultante. Tá? Então, essa interferência é uma interferência construtiva. Cosseno igual a 1, para a diferença de fase. Aqui embaixo você tem a interferência destrutiva. Ó, você tem uma onda 1 para cima e encaixada aqui numa onda 2 para baixo. Significa que a diferença de fase, aquele delta 1, 2, vale π radianos. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de menos 1 faz com que aquela interferência seja destrutiva, né? E aí você tem que a onda resultante ela tem uma amplitude que é menor do que a amplitude das outras duas ondas. Tá? Você tem a onda 1 lá em cima, a onda 2 aqui embaixo, e a resultante intermediária aqui com uma altura que é menor do que as outras duas. Tá? Então, aqui em cima você tem a interferência construtiva, e aqui embaixo você tem a interferência destrutiva. Né? Existe a possibilidade da resultante, né? do que resulta da superposição, ser de amplitude zero, né? Uma linha reta, horizontal. Tá? Se essa amplitude 1 aqui for exatamente igual à amplitude 2, e eles estiverem com a diferença de fase de π radianos, né, encaixados dessa forma, né, com uma defasagem aí de meio comprimento de onda, aí o resultante vai ser uma linha reta horizontal, ou seja, a onda se anula, né,
É o que acontece, por exemplo, nessa figura aqui. Ó. Vocês estão vendo aí duas ondas, né? Uma verde e uma vermelha. Elas têm uma diferença de fase aqui, uma defasagem de π radianos. Então, quando uma está lá em cima, a outra está lá embaixo, tá? E elas são sempre simétricas. Então, se você fizer a superposição dessas duas ondas, independentemente delas estarem se propagando no mesmo sentido, em sentidos opostos, né? A superposição vai dar como resultado uma linha reta horizontal aqui no nível zero. Ou seja, você aniquila a onda, né? É a interferência destrutiva tipo mais forte que tem, quando as duas ondas que estão se superpondo são de mesma amplitude, tá? Então, a interferência destrutiva pode ser de modo que o resultante, né, o resultado, seja onda nenhuma, né? O meio de propagação ele fica completamente em equilíbrio. Você não tem propagação de energia de um ponto para o outro, de um lado para o outro, tá? Voltando aqui. Então, isso tudo que eu falei, né, até agora, eu estou me referindo a que tipo de interferência, né? Como é que são as características aí das ondas que estão interferindo. Elas têm a mesma velocidade e elas se propagam no mesmo sentido, tá vendo? Elas têm a mesma velocidade, mesma frequência, né? E se propagam no mesmo sentido, tá? Agora a gente vai discutir um caso de interferência que é um caso um pouquinho diferente, que é quando as ondas elas vêm em sentidos opostos. Já passei muito até. Então, quando as ondas se propagam em sentidos opostos, uma coisa que a gente já observa aqui de antemão é a diferença do sinal, né? Se tem uma indo no sentido positivo do eixo X, o sinal é de menos. Se a outra está vindo no sentido negativo do eixo X, o sinal é de mais. Tá? Quando eu faço a superposição dessas duas ondas aqui, a função que resulta dessa soma é uma função que ela tem a cara um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí para as ondas, né? Vocês viram até agora ondas do tipo que se propagam, do tipo ondas que a gente chama de ondas progressivas, tá? Se eu tenho uma onda que vai num certo sentido, essa daqui, e uma onda que vem no sentido oposto, e elas se superpõem, a onda que eu vou obter é uma onda que eu chamo de onda estacionária. Então, não é uma onda que se propaga, não é uma onda propagante, né? E aí, a função que representa uma onda estacionária, ela tem uma forma um pouquinho diferente daquelas que a gente está acostumado ali para as ondas propagantes, tá? Então, uma onda estacionária, a primeira característica aí que a gente observa é que a parte que representa aí o espaço e a parte que representa o tempo está separada em duas funções harmônicas aqui, ó, em duas funções trigonométricas, tá vendo? Então, o produto de uma função exclusivamente de x por uma função exclusivamente de t, isso aqui representa uma onda do tipo estacionária, tá? Então, como é que eu consigo obter uma onda do tipo estacionária? Eu pego uma onda que se propaga para a direita, com uma amplitude A, e aí eu pego uma onda que se propaga para a esquerda, com amplitude A também, as duas precisam ter a mesma amplitude, tá? E aí, como resultado, eu vou obter essa forma aqui de onda, que é a onda que não se propaga, a gente chama de onda estacionária, tá? E aí você observa já que a amplitude dessa onda que não se propaga, a amplitude varia, né? Para cada valor de x, ó, se eu coloco x igual a zero, vamos colocar x igual a zero aqui. Esse cosseno vai dar zero, e aí o produto A vezes zero é zero, né? Então, tudo isso aqui dá zero. Né? Então, no x igual a zero, para x igual a zero, independente do tempo, essa função ela é sempre zero. Tá? Então, nesse ponto, aí não tem oscilação. Tá? O objeto não sobe nem desce, ele fica fixo ali. Né? O pontinho da corda não sobe nem desce, ele fica fixo ali na posição y igual a zero. Tá? E aí, se você muda o valor de x para um valor diferente, de zero, né? Por exemplo, você pode colocar x igual a 45 graus. Desculpa. Você pode colocar um x aqui tal que o ângulo aqui dentro dê 45 graus. E aí o cosseno de 45 graus a gente sabe que não é zero. Então você tem uma amplitude aí que é 2 vezes A vezes esse cosseno. Tá?
Se você muda o valor de x para um x seguinte, né, para um x diferente, aí você vai ter um ângulo aqui tal que o cosseno é um pouco diferente daquele cosseno quando o ângulo era 45 graus. E aí a amplitude vai ser diferente. Tá? Essa figura ela explica melhor isso que eu estou falando. Tá? Vamos supor que eu esteja aqui nesse ponto. Exatamente aqui na origem, né? no ponto inicial. Ali, o x vale zero. Tá? Então, se o x vale zero, se o x vale zero, o cosseno de zero é 1, né? Acho que eu falei, eu confundi as bolas aqui, desculpa. Tá? Se o x vale zero, esse cosseno aqui ele vale 1, né? O cosseno de zero é 1, tá? Então, 1 vezes 2a dá 2a. E aí você tem o ponto onde você tem máxima amplitude aí de oscilação, tá? Então, se a gente olhar para essa figura, vamos observar essa figura aqui. Ó, no x igual a zero, eu tenho a máxima oscilação possível. Esse ponto aqui com essa boca aberta indica que a corda, conforme o tempo passa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, entre 2A e menos 2A. Tá? Agora, se eu pego um x vizinho, né? Se eu pego um x, por exemplo, igual a... Se eu pego um x, né, tal que esse ângulo aqui de dentro de 90 graus, o cosseno de 90 graus dá zero. Tá? Então, quando eu escolho um valor de x tal que esse ângulo aqui dentro de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero, aí esse valor aqui, 2a vezes o cosseno vai dar zero, né? Significa que conforme o tempo passa, o valor do f não sai do zero. Tá? E aí é onde eu tenho esse nó aqui, ó, esse ponto que não oscila. Tá? Então, aqui no início, vou baixar um pouco, aqui no início, eu tenho a máxima oscilação possível. Tá? O x é tal que o cosseno do ângulo é 1. E aí eu vou ter uma amplitude, né, de 2a de oscilação. Esse ponto aqui é um ponto tal que o cosseno dá zero. Então, se o cosseno dá zero, a onda não oscila na direção vertical, né? Porque zero vezes ali o cosseno do t vai dar sempre zero, significa que você não tem oscilação nesse ponto. E aí, conforme você vai variando o valor de x, você vai tendo amplitudes diferentes. E a amplitude vai crescendo conforme o cosseno do ângulo vai se aproximando de 1. Então, nesse ponto aqui, ó, de x, tá? De novo, você tem um cosseno que vale 1. E aí você tem a máxima amplitude de oscilação. Vai entre 2A e menos 2A. 2A e menos 2A. Tá? E aí, de novo, se você for mudando o valor de x, o cosseno vai diminuindo, né? E aí a amplitude de oscilação vai diminuindo. Tá? Até que você vai chegar num outro valor de x que o cosseno dá zero. E aí aquele ponto não oscila. Tá? Então, essa onda é uma onda que a gente chama de onda estacionária. Ela não tem propagação de energia ao longo dela, ela não transporta energia de um ponto para o outro. A energia ela fica estagnada aqui na amplitude daquele ponto. Tá? Então, aqui, onde eu tenho a máxima amplitude de oscilação, eu tenho mais energia concentrada ali. E aí, conforme eu vou me deslocando desse ponto, a concentração de energia vai reduzindo. Tá? E aí, quando eu chego no nó, que é esse ponto aqui, ou esse, ali não tem concentração de energia nenhuma. A energia ali associada àquele ponto é zero. Tá? Então, numa onda estacionária, a energia, né, ela não está sendo transportada conforme os pulsos se propagam. A energia está estática, ela está fixa nos pontos da corda. Tá? E aí, onde eu tenho a máxima amplitude de oscilação, eu tenho mais energia concentrada. Onde eu tenho aqui nenhuma oscilação acontecendo, eu tenho a mínima energia concentrada, que é zero. Tá bom? Então, essas ondas aqui, tanto essa como essa, são ondas do tipo ondas estacionárias, que tem uma função dada dessa forma. Ó, tá? Cosseno de x, cosseno de t. Tá vendo? Cosseno de kx, cosseno de kt. Tá? Como esse valor, essa função aqui que depende da parte espacial é um cosseno, então eu tenho que no ponto x igual a zero, eu tenho uma boca aberta. Tá vendo? Aqui eu tenho uma boca aberta, eu tenho máxima amplitude de oscilação. Aqui também, ó, máxima amplitude de oscilação.
Porque, por convenção, esse ponto aqui é o x igual a zero, tá? Aqui é x igual a zero, aqui é x igual a zero. Do outro lado, na outra extremidade da corda, pode estar fixo ou pode estar aberto. É indiferente, tá bom? Então, você vê que existem dois tipos de ondas aqui associados a essa função. Associado a essa função, eu posso ter uma onda aberto em x e fechado na outra extremidade, ou aberto em x e aberto na outra extremidade. Nesses dois casos aí, você tem onda estacionária. Tá? Uma outra forma de você produzir onda estacionária é somando funções aqui, que ao invés de ser cosseno, é seno. Tá? E aí, como resultado, você obtém uma expressão que é um pouco diferente, tá vendo? Naquela primeira função lá, que a gente viu, era cosseno de x, cosseno de t. Tá? Aqui é seno de x, cosseno de t. Então, qual que é a diferença? Para aquela função lá, para essa função aqui, a onda produzida tem sempre uma boca aberta aqui na extremidade zero, né, de x valendo zero, tá vendo? Quando eu tenho um seno ali representando, né, como função da posição, o que eu vou ter é que a onda ela está sempre fixa no valor de x, tá vendo? Isso porque se eu faço x igual a zero aqui, qual que é o seno de zero? O seno de zero é zero, tá? Então, se o seno de zero é zero, essa amplitude aqui no x igual a zero é sempre zero. Então, você não tem oscilação ali naquele valor, né, naquela extremidade. Tá? Então, se eu tenho uma função dessa forma, a dependência em x é um seno, na extremidade onde x vale zero, você tem um ponto fixo, você tem um nó. Tá? Ao contrário do que acontece lá na outra função, onde a dependência espacial é um cosseno. Então, se a dependência espacial é um cosseno, na extremidade onde x vale zero, eu tenho um ventre, tá? Uma boca aberta aqui, amplitude máxima de oscilação. E aí, para o caso da onda desse segundo tipo, você tem a possibilidade de ter uma corda fixa aqui nessa extremidade, fixa na outra extremidade, como é o caso desses 5 exemplos que estão aqui, ou então você pode ter uma onda que é do tipo fixa na extremidade x igual a zero e aberta na outra extremidade. Tá? Então, resumindo aí, a gente tem 3 possibilidades de ondas estacionárias. Tá? A gente tem uma onda estacionária do tipo aberto numa extremidade e fechada na outra, do tipo aberto em uma extremidade e aberta na outra, e do tipo fechado nas duas extremidades. Tá vendo? Então, as ondas estacionárias elas podem acontecer de 3 formas diferentes. Ou ela é fechada nas duas extremidades, ou ela é aberta nas duas extremidades, ou ela é fechada em uma extremidade e aberta na outra. Tá? Então, para esse caso de onda estacionária que a gente está vendo aqui, nessa figura, é o caso mais comum, né, de se estudar aí. Pelo menos no ensino médio é o que a gente, quando vê, né, é o que vê mais. Tá? Então, essa onda estacionária que a gente está vendo aí na figura, ela pode apresentar várias formas, né? Essas formas a gente chama de harmônicos, tá? Então, essa primeira forma aqui, que é chamada de harmônico fundamental, tá? O primeiro harmônico, você tem aqui dentro desse espaço que delimita a corda, meio comprimento de onda, tá vendo? Uma barriga dessa aqui corresponde a meio comprimento de onda, tá? O segundo harmônico, você tem um comprimento de onda inteiro, tá vendo? Isso aqui corresponde a um comprimento de onda. Ó. Subiu, né, a partir aqui da origem, subiu, voltou para a origem, desceu, retornou para a origem. Então, completou uma oscilação. Aqui dentro você tem um comprimento de onda. E assim vai sucessivamente. Aqui tem meio comprimento de onda, aqui tem um comprimento de onda, que são 2 vezes meio comprimento de onda, né? No outro você tem um comprimento de onda e meio. Ou seja, você tem 3 metades de comprimento de onda, tá? Nesse outro aqui você tem 4 metades de comprimento de onda, ou seja, 2 ondas inteiras, e assim sucessivamente, tá? Então, são essas metades de comprimento de onda aí, 4 metades de comprimento de onda, ou seja, 2 ondas inteiras, e assim sucessivamente, tá? Então, são essas metades de comprimento de onda aí que a gente usa para definir o harmônico, tá? O primeiro harmônico, o harmônico fundamental, você tem meio comprimento de onda só.
tá? No segundo harmônico, você tem duas metades de comprimento de onda. No terceiro harmônico, você tem três metades de comprimento de onda. No quarto harmônico, 4 e assim por diante. E aí a gente representa aí por esse número N, tá? Então, N igual a 1 é o primeiro, N igual a 2 é o segundo e assim sucessivamente, tá? E aí, conforme você vai diminuindo o comprimento de onda, né, para passar de um harmônico para o outro, ó, você observa que aqui, nesse primeiro, no fundamental, meio comprimento de onda equivale a um comprimento de onda do outro harmônico, tá vendo? Então, conforme você vai passando de um harmônico para o outro, você está fazendo o quê? Você está diminuindo o comprimento de onda, né? E aí, se você vai diminuindo o comprimento de onda, a frequência da onda que está oscilando aí, ela vai aumentando, tá? De que maneira que a gente pode relacionar a frequência com o harmônico? A gente faz isso aqui nesse próximo slide. Deixa eu aumentar para ficar mais. Tá? Então, se a gente olhar para essas figuras aqui, né, a gente observa o seguinte: esse L, o que é o L maiúsculo aqui? É o comprimento, é a distância que separa essas duas paredes cinzas. Tá? Esse L, ele é sempre um número inteiro, o número N, né, inteiro, é 1, 2, 3, 4, 5, vezes metade de comprimento de onda, tá vendo? Esse lambda aqui é o comprimento de onda. Então, lambda sobre 2 é metade de um comprimento de onda. Então, se eu estou no primeiro harmônico, ou seja, quando esse N vale 1, eu tenho que o L é igual a metade de um comprimento de onda, né? Porque se aqui eu tenho metade de um comprimento de onda, tá? E isso aqui é a distância, o L, né? É a distância que separa essas duas paredes, tá? Então, para o primeiro harmônico, esse L ele é igual a metade do comprimento de onda, tá? Agora, se eu vou para o segundo harmônico, para o N igual a 2, o que eu tenho? Eu tenho que o L é duas vezes metade de um comprimento de onda, né? Então, se eu corto 2 com 2, sobra que L é igual a lambda. Ou seja, o comprimento L é exatamente um comprimento de onda, tá? Agora, se eu tenho N igual a 3, né, 3 sobre 2 dá 1,5, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Um comprimento de onda mais meio, mais metade, tá? 1,5 comprimento de onda. Então, a relação entre o comprimento da corda, né, que é a distância entre essas duas paredes, e o comprimento de onda que está sendo produzido ali, é dado por essa expressão, certo? E aí, se eu quero isolar esse lambda, para determinar aí o valor da frequência logo mais, eu passo esse 2 para lá, multiplicando o n, dividindo, né? E aí eu tenho que o lambda, dado aí em função dessa distância entre essas duas paredes, é 2L sobre n, tá? Então, se eu estou no harmônico, no primeiro harmônico, o lambda é duas vezes o L. Se eu estou no segundo harmônico, o lambda é justamente igual ao L, né? Porque 2 sobre 2 dá 1. Se eu estou no terceiro harmônico, o lambda é 2L sobre 3, tá? E aí, lembrando dessa relaçãozinha aqui que a gente tem entre lambda, F e a velocidade, eu posso trocar esse lambda por essa regrinha aqui que a gente acabou de inferir, né? E aí eu tenho que a frequência, que é a velocidade sobre o lambda, é dado por essa relação, tá? Então, se a gente colocar aqui n igual a 1, no primeiro harmônico, qual que é a frequência do primeiro harmônico? É a velocidade de propagação da onda dividido por 2L, tá? Qual que é a frequência do segundo harmônico? Eu coloco 2 no lugar de N ali, né? E aí dá V sobre 2L vezes 2, tá? Então, a gente está observando aqui que conforme eu vou aumentando de um harmônico para o outro, a frequência ela vai sempre aumentando da mesma quantidade, ó. Aqui, no primeiro harmônico, eu tenho uma vez V sobre 2L. No segundo harmônico, eu tenho duas vezes V sobre 2L. No terceiro harmônico, eu vou ter três vezes V sobre 2L. No enésimo harmônico, né, no harmônico de ordem N, eu vou ter N vezes V sobre 2L. Tá? Então, as frequências de um harmônico para o outro vai aumentando seguindo essa lógica aqui. Ó. Você tem a frequência do primeiro harmônico, do harmônico fundamental, o harmônico seguinte é duas vezes essa frequência do primeiro. Tá? O terceiro harmônico é três vezes a frequência do primeiro.
O quarto harmônico é 4 vezes a frequência do primeiro. O enésimo harmônico é n vezes a frequência do primeiro harmônico. Tá bom? Então, como é que a gente faz para definir a ordem do harmônico aí, né? Se eu estou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto. Eu observo a quantidade de metades de comprimento de onda que eu tenho. Tá? Então, se eu tenho uma metade, é o primeiro. Se eu tenho duas metades, é o segundo. Que a gente pode contar simplesmente olhando a quantidade de barrigas aqui, né? De partes abertas. Ó. Aqui eu só tenho uma, primeiro harmônico. Aqui eu tenho duas. Aqui eu tenho três, né? A gente chama essas partes abertas aqui de ventre, tá? Então aqui eu tenho um ventre e dois nós. Aqui eu tenho dois ventres. Então eu estou no segundo harmônico. Eu tenho dois ventres, eu tenho três nós, né? Um, dois e três, tá? O terceiro harmônico eu tenho três ventres, ó. Um, dois, três. Quatro nós, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Então é assim que a gente vai observando e medindo, né, a quantidade de harmônicos que eu tenho na minha onda aí estacionária, tá? A mesma regra vale para esse tipo de onda aqui, ó, aberta nas duas extremidades. Se eu tenho uma onda aberta nas duas extremidades, como é que eu faço para determinar a ordem do harmônico? Eu conto a quantidade de ventres abertos inteiros que eu tenho. Aqui eu tenho metade, tá vendo? Metade mais metade dá 1. Com uma segunda aqui no meio, dá 2, né? Então, essa onda aqui, ela está no segundo harmônico, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais figuras de onda desse tipo. Tá? Então, essa coisa de medir ventres, né, ou meio comprimento de onda, serve para esses dois tipos de ondas harmônicas aqui. Aberto nas duas extremidades, ou então fechado nas duas extremidades. Tá? Você conta a quantidade de ventres, ou a quantidade de meios comprimento de onda, né, que é a mesma coisa. Tá? Agora, se você tem uma onda desse tipo, né, que é aberta em uma extremidade e fechada na outra, você não pode olhar para a quantidade de meios comprimentos de onda, mas você vai olhar para a quantidade de 1/4 de comprimento de onda. Tá? Então, é o seguinte, ó, vamos olhar para essa figura aqui. Ó. Daqui, desse ventre, né, dessa oscilação máxima aqui, até esse nó, eu tenho 1/4 de comprimento de onda. É a metade da metade, né? Porque, ó, daqui até aqui, meio comprimento de onda, né? Ó, daqui, desse ponto alto até esse ponto baixo, corresponde a meio comprimento de onda, né? A gente sabe que um comprimento de onda saiu da extremidade, foi até a outra extremidade e retornou para aquela extremidade inicial. Então, isso aqui, ó, isso aqui tudo, desse ponto até esse, é um comprimento de onda. Então, desse ponto até esse aqui, é metade de um comprimento de onda. Agora, desse ponto até esse nó, você tem 1/4 de comprimento de onda, porque é a metade da metade. Tá? Ó, recapitulando, daqui, desse ponto até esse, é um comprimento de onda inteiro, né? Desse ponto até esse, você tem uma metade de comprimento de onda. Então, desse ponto até esse aqui, você tem 1/4 de comprimento de onda, porque é a metade da metade. E é assim que a gente vai contar a quantidade dos harmônicos, tá? Dessas ondas aqui que são abertas numa extremidade e fechadas na outra. Então, aqui eu tenho 1/4, né? Então, desse ponto até essa parte aqui, eu tenho mais 1/4, então 2. Até aqui, mais 1/4, 3. Agora, desse ponto até essa outra parte aberta aqui, mais 1/4, 4, mais esse outro quarto aqui, 5. Então, essa onda que a gente está vendo desenhada aqui, ela está no quinto harmônico. Tá? Isso porque quando eu tenho uma onda aberta em uma extremidade e fechada na outra, eu não vou olhar para meios comprimentos de onda para medir, né, para calcular, né, para quantificar a quantidade de harmônico. Eu vou olhar para 1/4 de comprimento de onda. Tá? Aqui nessa figura está mais fácil de entender. Ó,
Essa figura aqui a onda desse tipo, né? Você tem uma parte aqui que está fixa, a outra parte está aberta, tá? Então, é aquele tipo de onda que a gente, para contar, para determinar a ordem do harmônico, a gente tem que ver quantos quartos de comprimento de onda tem, tá? Então, se a gente for olhar para essa figura aqui de cima, aqui tem só um quarto de comprimento de onda, desde o início até o fim aqui do espaço onde a onda está sendo gerada, tá? Então, esse é o primeiro harmônico, tá? Agora, o outro tem quantos quartos de comprimento de onda? Dessa extremidade aberta até esse nó, um quarto, tá certo? Desse nó até a próxima extremidade aberta, mais um quarto, tá? Agora, dessa extremidade aberta até o próximo nó, mais um quarto de comprimento de onda. Então, são 3 quartos de comprimento de onda aqui. Eu estou no terceiro harmônico, viu? Então, do primeiro, eu pulei para o terceiro. Agora, se a gente for analisar essa outra figura daqui de baixo, a gente vai ver que está no quinto harmônico, né? Ó, um quarto aqui, mais um quarto aqui, mais um quarto aqui, mais um quarto, mais um quarto. Então, eu estou no quinto harmônico. Então, a gente observa que para esse tipo de onda aqui, que tem uma extremidade fixa e a outra aberta, os harmônicos eles vão evoluindo em números ímpares, tá? Do primeiro, eu vou para o terceiro, do terceiro, eu vou para o quinto. Se eu tivesse mais um outro aqui, eu ia para o sétimo. E assim sucessivamente, tá? Então, essa onda harmônica, né, essa onda estacionária, que tem uma extremidade fixa e a outra aberta, ela é um pouquinho diferente das outras duas, daqueles outros dois tipos. Naqueles outros dois tipos, a gente mede harmônico contando meios comprimentos de onda, o que é diferente, né? Aqui a gente conta um quarto de comprimento de onda. E, além disso, aquelas outras duas formas de onda estacionária lá, você pode ter qualquer ordem, né? Você pode ter 1, 2, 3, 4, vale números pares e números ímpares. Agora, para esse tipo de onda aqui, não. Só valem os harmônicos ímpares, tá? Do primeiro, eu pulo para o terceiro, do terceiro, eu pulo para o quinto, do quinto, eu pulo para o sétimo, e por aí vai, tá? E aqui, de novo, vale aquela regrinha, né? O terceiro harmônico, a frequência dele, é 3 vezes a frequência do primeiro harmônico, tá? O quinto harmônico, a frequência dele é 5 vezes a frequência do primeiro harmônico. Aí o sétimo harmônico, a frequência dele é 7 vezes a frequência do primeiro harmônico. Aí por aí vai. Tá? Aqui tem algumas informações, algumas observações sobre as ondas estacionárias, né? Então, ela é gerada pela superposição de ondas e ondas refletidas, né? Ou seja, ondas que vão num sentido e voltam no outro. Tá? A energia fica confinada entre os extremos da onda. Então, uma onda estacionária, ela não propaga a energia. A energia ela fica estática ali, tá? E aí, para cada ponto, para cada valor de x, você tem ali um valor de energia concentrado. Onde você tem o nó, né, que é aquele ponto que não oscila, a energia que se concentra ali é zero. E onde você tem o ventre, que é onde tem aquela oscilação máxima, a energia que se concentra ali é a máxima possível, tá? Então, a energia ela é distribuída não uniformemente, seguindo essa lógica aí que eu falei, né? Os nós são os pontos do meio que não oscilam, tá? Então, aquele ponto que não oscila, que fica parado, a gente chama aquilo de nó ou nódo, tá? Em um nó não há concentração de energia, acabei de explicar isso aqui em cima. Os antinodos, né, ou os ventres, são os pontos com máxima amplitude de oscilação. Então, no antinó, ou no ventre, é onde tem maior concentração de energia. Tá? Eu vou deixar para a gente discutir o exercício sobre isso aqui na terça-feira mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí. Tá? Então, recapitulando o que a gente viu aqui na aula de hoje, a gente falou sobre o princípio da superposição, tá? Então, o princípio da superposição é essa coisa de você poder colocar várias ondas se propagando no mesmo meio e dali você obtém uma onda resultante, tá? Do princípio da superposição, a gente tem aí como consequência o fenômeno da interferência. Então, se você coloca duas ondas se propagando no mesmo sentido, você pode ter interferência construtiva, destrutiva, né? Ou uma interferência intermediária, tá? A interferência construtiva é aquela que acontece
quando a amplitude da onda resultante é a soma das amplitudes das ondas que estão se superpondo aí. Tá? Então, se eu tenho uma onda A1, de amplitude A1, com uma onda de amplitude A2, numa interferência construtiva, a onda resultante vai ter uma amplitude A, que é a soma de A1 mais A2. Tá? Agora, se a interferência é destrutiva, a amplitude da onda resultante é A1 menos A2. Tá? A maior menos a menor, né? E também, se as ondas estiverem se propagando em sentidos opostos, a gente tem aí o fenômeno das ondas estacionárias, que são essas ondas que não propagam, né, sinal entre pontos, entre dois pontos. Tá? Então, as ondas estacionárias, elas têm aí uma função, né, uma forma funcional que é um pouco diferente do que a gente está acostumado para as ondas propagantes. Tá? Aparecem aqui duas funções trigonométricas multiplicadas, uma para a parte espacial e a outra para a parte temporal. Tá? E aí as ondas estacionárias, elas podem acontecer de três formas diferentes. Ou elas são abertas em uma extremidade e fechadas na outra, ou elas são abertas nas duas extremidades, ou elas são fechadas nas duas extremidades. Tá? Se elas forem fechadas nas duas extremidades ou abertas nas duas extremidades, você quantifica a quantidade, né? Você verifica a quantidade de harmônico olhando a quantidade de meio comprimento de onda que tem aí entre os extremos da onda, né? Entre os extremos da corda ou do ambiente que está produzindo essa onda. Tá? Então, para eu saber qual que é a ordem do harmônico dessa onda estacionária aqui, por exemplo, eu tenho que ver quantos meios comprimentos de onda tem. Tá? Então, aqui tem meio, daqui do início até aqui, tem meio comprimento de onda. Mais meio comprimento de onda. Então, eu estou no segundo harmônico, nessa onda aqui. Tá? A mesma coisa acontece para essas ondas aqui que são fixas nos dois extremos. Para eu saber qual que é a ordem do harmônico, eu vejo quantos meios comprimentos de onda tem. Então, um meio comprimento de onda, primeiro harmônico, o harmônico fundamental. 2, segundo harmônico. E assim vai. Tá? Agora, as ondas que são abertas em uma extremidade e fixas na outra, aí você tem que olhar a quantidade de 1/4 de comprimento de onda, não meio comprimento de onda. Tá? Então, essa figura aqui, a gente vê que tem 2/4 aqui, mais 2/4 aqui, mais 1/4 aqui, 5. Então, são 5, né, 1/4 de comprimento de onda, significa que você está no quinto harmônico. Tá? Essas ondas que são abertas em uma extremidade e fechadas na outra, os harmônicos, eles evoluem em número ímpar. Do 1 vai para o 3, do 3 vai para o 5, do 5 vai para o 7, e assim sucessivamente. O que não acontece nos outros dois casos, né? Você pode ter harmônicos pares também, tá? E aí a frequência dos harmônicos é sempre a ordem do harmônico vezes a frequência do harmônico fundamental. Aqui, ó. A frequência de um harmônico é a ordem do harmônico, né? Se ele é o terceiro, o quarto ou o quinto, vezes aquela frequência que corresponde ao harmônico fundamental, que é o que tem menor energia. Tá? Então, na aula que vem, a gente pode fazer uns exercícios aí para isso ficar mais claro, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí alguma coisa da aula de hoje. Eu acho que a aula de hoje foi a mais complicada, né, de entender até agora. Mas daqui para frente, essa parte de ondas vai ser mais fácil, porque a gente vai começar a falar de ondas sonoras e tal, daí vai ficar mais simples, tá? Mas as informações aí, basicamente, que a gente tem que saber sobre essa parte de interferência e superposição, é isso que eu falei na aula de hoje, tá? Eu vou colocar para vocês os exercícios lá no e-mail, e aí amanhã não, na terça-feira, na próxima aula, a gente vai resolver uns exercícios e entender melhor essa questão aí das ondas estacionárias. Tá ok? Se alguém quiser perguntar aí alguma coisa, vou colocar aqui a lista de presença, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí a respeito do conteúdo da aula de hoje, eu estou aqui também à disposição para responder, tá?
Se vocês não entenderam aí o conteúdo da aula de hoje, que eu acho que ficou bem pesado, né? Na hora que a gente for fazer os exercícios, na semana que vem, na terça-feira, aí vai ficar bem mais fácil de entender, tá? Por hoje já estamos liberados aí, tá? Vou parar de compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela de novo.